Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Hoje, de forma especial, vamos continuar o assunto da semana passada sobre dependência química. Estamos falando com a doutora Márcia e o consultor Ângelo, que trabalham na Casa da Graça, um centro de tratamento de dependência química aqui em Canoas. Vamos prosseguir então o nosso assunto. Fique com a gente. Este é o segundo programa sobre dependência química com a doutora Márcia e o consultor Ângelo. Na primeira parte do programa, nós falamos sobre dependência química na perspectiva dos 12 passos, a importância do trabalho, da disciplina e da espiritualidade na recuperação de pessoas que são dependentes químicos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o trabalho da Casa da Graça e as diferenças de tratamento, o tratamento ambulatorial, o tratamento da pessoa que está internada e assim por diante, e principalmente o que a família, o que a igreja, o que a sociedade, os amigos podem fazer para ajudar alguém que a gente suspeita que está com dependência química. Então fica com a gente, nós vamos continuar com essa importante conversa. Muito bem, doutora Márcia, Ângelo, um prazer ter vocês novamente aí para um segundo programa nessa série sobre dependência química, assunto tão grande, né? Doutora Márcia, fala para nós um pouquinho qual a diferença dos tratamentos, né? Existe o tratamento ambulatorial nos CAPs, que são organismos públicos, né? Sim. E o tratamento de internação. Qual é a diferença? Para quem se dirigem, para que tipo de dependente esses tratamentos se dirigem? Na verdade, na rede pública existem os CAPs e as internações em hospitais, em leitos hospitalares. O CAPS, né, para quem não sabe, é Centro de Atendimento... Atenção Psicossocial. Psicossocial. Muito bem. Então, existem duas formas ali, que é o CAPS, que é ambulatorial, a pessoa continua a vida dela, mas vai lá ser atendida no CAPS, sim, né? E a internação no hospital. No hospital. Qual é a diferença dessas duas? O CAPS trabalha com tratamento ambulatorial. Então, a pessoa que a gente fala com a redução de danos, o modelo de redução de danos. As pessoas vão lá, recebem atendimento, são tratadas, as suas famílias também. Isso vai diferenciar de cidade para cidade, né? Alguns CAPs a pessoa pode ficar o dia todo, recebe alimentação, outros são diferentes. Tem psicólogo, depende de cada psicólogo, psiquiatra. Apesar de existirem os CAPs, que são públicos, existem também clínicas particulares que fazem tratamento ambulatorial. Olha, isso eu não sabia. Existe também. Já a internação em hospital seria para desintoxicação. São internações mais curtas, o que é diferente da comunidade terapêutica ou de clínicas, centros de tratamento como a Casa da Graça, que é um tratamento mais longo. Muitas pessoas chegam a fazer uma desintoxicação na Casa da Graça. Mas não precisa ficar no hospital, então? Na maioria das vezes vem de um hospital. A pessoa já vem desintoxicada para a Casa da Graça e segue, então, um treinamento de comportamento. O que é a desintoxicação? Assim? O que acontece nessa desintoxicação? Na desintoxicação, a pessoa interrompeu, então, o uso da substância e vai apresentar abstinência, né? Isso, sintomas de abstinência. Então, entra com a medicação para amenizar esses sintomas de abstinência. Até o organismo ficar mais limpo. Quanto tempo dura para a pessoa, digamos, passar pela desintoxicação, para passar essa abstinência mais forte? Atualmente as internações são de 21 dias, 30 dias. Bastante tempo. Então leva mais ou menos um mês para o organismo expelir a substância química? Vai depender muito de pessoa para pessoa, de quantidade da substância, de tipo de substância. Por quanto tempo usado? Isso, vão ter várias... E aí depois disso ela geralmente vai então para um centro
de tratamento? Algumas vezes sim. Quando a pessoa vai para uma internação, para esse modelo de abstinência, quando o modelo ambulatorial já não resolveu. Se tentou o modelo de ambulatório e a pessoa mesmo assim não conseguiu a abstinência, né? Porque os dois modelos, o objetivo final é a abstinência. Sim. É que a pessoa tenha consciência do que faz mal para ela e daqui a pouco interrompa o uso, né? Essa é a ideia, né? Sim. E aí depois, então, lá na Casa da Graça, por exemplo, digamos que a pessoa já está, então, desintoxicada, ela vai ter um processo de recuperação, mas é muito comum falar que a recuperação, na verdade, só vai acontecer quando ela sair de todos, digamos, 9 meses ali. Como que é isso, então? Lá dentro, ela está se recuperando, mas ainda não está recuperada? Lá ela está se recuperando. Então, ela vai passar por um processo que é dela. Processo de mudança que é dela, né? Da pessoa. Então, por isso individualizado o tratamento, né? Então, é todo um processo que vai acontecer. Mais para o finalzinho, então começam as saídas, visitas em casa, passeios, visitas mais longas em casa. Olha só, a pessoa vai se reinserindo. Isso. Qual é a importância da família no tratamento dos dependentes, seja ambulatorial, hospitalar e na Casa da Graça? Que eu sei que lá todo sábado tem visitas, né? Sim, quinzenal. Quinzenal. Aos sábados à tarde. Então, antes a gente faz uma reunião de família, onde a gente traz basicamente psicoeducação, né? Que seriam trazer temas para as famílias conhecerem. Muitas famílias não sabem nada sobre dependência química, então geralmente um psicólogo, um acadêmico de psicologia que dá essa reunião. E também nessa reunião, orientações para que busquem grupos de ajuda mútua lá fora. Ah, sim. Al-Anon, Nar-Anon, né? Isso, Amor Exigente, que é muito importante. Porque muitas famílias têm a ideia de que aquela pessoa tem um problema, aquele familiar, então vamos internar, ele que tem um problema. Ele sozinho. E eu não tenho culpa disso. E não é questão de culpa. As coisas vão acontecendo e está todo mundo ali junto. Todos são afetados, né? Sim. Então, o que a gente tenta trabalhar muito assim, é a questão da culpa. De que não é culpa de ninguém. As coisas aconteceram assim. Então, a gente tem que ver o que faz com isso agora, daqui para frente. Isso me lembra muito meu pai, né? Ele tinha esse discurso. Às vezes a gente fazia uma besteira em casa e os irmãos, né? A culpa é dele, foi ele. Mas ele que mandou. Meu pai dizendo, eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber quem vai consertar. Como que vocês vão resolver isso, né? Então, a adicção, a dependência é mais ou menos isso, né? Não interessa mais dizer que fulano é 30% culpado, ciclano, o pai, a mãe. O lance e agora? A dependência, o que a gente vai fazer, né? Tem toda uma experiência negativa em relação a isso, né? A experiência de ter um familiar usuário, dependente, o que a gente vai fazer com isso daqui para frente? E que cada membro da família pudesse se rever, né? Fazer terapia é muito importante. É verdade, esse apoio psicológico. Porque para a família tem muita questão moral, muita questão da vergonha de outras pessoas, né? Meu filho, né? Então, ou tipo, enquanto pais, negar um pouco tu tem um filho, tu quer que o teu filho seja o bambambam. Então, nossa, se envolveu com drogas. Daqui a pouco isso aí é uma crise que vai acontecer e que vai trazer muitos benefícios, onde todos os membros da família vão se rever. É verdade, tem ou mais. Não. Ou aí acaba... vai depender de cada família e cada processo de cada família. É verdade. Você que está em casa, né? Há uma palavra na Bíblia que diz assim, que a gente às vezes é orgulhoso e deixa que o orgulho contamina o ser humano. O orgulho é a fonte de todos os males, o amor ao dinheiro, enfim. Mas o lance é o seguinte, que se você tem alguém na sua família, especialmente um filho, uma filha com problemas de dependência química, o que é mais importante para você? O seu orgulho de ser pai, ou o seu orgulho, ou o amor que você sente pela filha, pelo filho, né? Então o amor supera tudo, diz o apóstolo Paulo. Mais importante do que a fé e a esperança é o próprio amor, porque o amor vem de Deus, o amor dura para sempre, o amor é superior. Então, por amor ao seu familiar, por favor,
Vamos parar de ter esse orgulho bobo, vamos encarar de frente os problemas como família e como família vamos buscar a recuperação desse seu jovem, dessa sua jovem que está aí em casa com algum problema, ou do seu pai ou da sua mãe que estão enfrentando problemas com drogas também. Por favor, vamos amar mais e julgar menos, né? Porque o amor vence todas essas barreiras com muito trabalho, é verdade. E aparece aí na sua tela algumas siglas que nós falamos, né? O Naranon e o Al-Anon são dois grupos que não têm uma denominação religiosa, são grupos independentes que lidam com os familiares dos dependentes químicos. O Al-Anon com alcoólicos, familiares de alcoólicos, né? E o Naranon com familiares de dependentes químicos das drogas ilícitas. Então, tá aí a sigla para você, pode procurar na internet, você encontra um centro de Naranon, um centro de Al-Anon perto da sua casa. Existem praticamente reuniões todos os dias aqui na região metropolitana, em diversos locais, né? Então está aí as duas siglas, e uma outra sigla importante é o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, e também o Amor Exigente, e o NA, que são os Narcóticos Anônimos. As siglas estão aí, você pode pesquisar também na internet e você encontra um centro de Narcóticos Anônimos. Aqui em Canoas existem no mínimo uns 10, você encontra, todo dia tem a reunião de NA acontecendo em algum bairro aqui de Canoas. Então, se você está procurando a recuperação, já tem um tratamento ambulatorial, pode também ir nos centros de narcóticos anônimos, que lá você vai ser ouvido, vai ser amparado e um dia de cada vez vai lutar pela sua recuperação. E pode também visitar a Casa da Graça, o site aparece aí também, o contato telefônico da doutora Márcia, da Casa da Graça, aparece aí, você pode também conhecer um tratamento em um centro de tratamento de dependência química. Muito bem. Voltando agora para uma última pergunta antes do intervalo. Existe a possibilidade de estudantes de psicologia fazerem estágio com você, com a senhora ali na Casa da Graça, né? O que um estudante de psicologia aprende nesse estágio? Os estágios que a gente tem ali hoje são curriculares, com várias universidades, alunos de psicologia, eu dou supervisão, então, semanal. Esses alunos, eles ficam em torno de um ano e meio e já se formam. Então, geralmente é o estágio de clínica que eles fazem, ou aqui na UBRA tem o de prevenção e promoção à saúde, né? Então, estagiários de clínica, eles vão começar com grupos, né, atendendo, fazendo dinâmicas, eles já estão quase formados, então eles vêm com muita teoria, então vão para a prática bem devagarinho, né, para não dar problema. Então eles começam com dinâmicas de grupo, depois eles entram mais nos temas específicos da área de dependência química, recebem treinamento, a gente faz seminários também dentro do assunto dependência química. Sim. E depois vão para o atendimento individual, né? No estágio de clínica. São esses os trabalhos. Então, como atender uma pessoa, como fazer um acompanhamento de uma pessoa com dependência química. Que exige um desafio diferente, como na verdade qualquer transtorno ou qualquer doença também vai exigir seus nuances diferentes, né? O que eu vejo que é uma grande dificuldade para os alunos é trabalhar o julgamento moral. Imagino. Então, tem pessoas ali que, quando estavam em uso, cometeram delitos. Então, muitas pessoas se assustam. Então, trabalhar essa coisa do julgamento moral, eu acho que é a parte mais difícil, né? Tolerância à frustração. Porque como é um processo, vai um pouquinho para frente, recua, aí vai mais um pouquinho. Então, o aluno está ali, ele quer dar o seu melhor, ele quer fazer um bom estágio, ele quer agradar. Ele quer ver todo mundo ver resultado, recuperado. Exatamente. E não só alunos, os profissionais... A gente é assim também, né? Os profissionais caem nessa também de super-herói. A gente vê a pessoa recai, a gente fica, poxa, será que se eu tivesse falado aquilo, eu sou orado com ele, enfim, né? A gente
a gente às vezes tem essa tendência de se culpar, o que esconde um certo orgulho nosso de achar que a gente consegue fazer tudo, né? É verdade. Não está no nosso poder mesmo, É verdade. né? Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar sobre como que as igrejas, como corporações, né, grupo de pessoas, como que nós podemos ajudar uma pessoa que está com a dependência química, uma família que está com isso, né? O que a comunidade ao redor pode fazer para auxiliar. Então, fique aí que nós já vamos voltar. Muito bem, a pergunta que nós queremos responder agora é o que os grupos podem fazer, especialmente no caso aqui nosso, o que uma igreja pode fazer para ajudar uma família ou para ajudar o dependente químico, né? Ou como que o grupo às vezes atrapalha, isso é importante também falar, o que não deve fazer deve ser dito também. Eu acho que o que não deve ser feito é justamente esse olhar moral. É entender que a dependência química é uma doença que também implica na questão religiosa, da espiritualidade daquela pessoa, mas que não é só isso. Então, até o olhar de julgamento, assim, a pessoa escolheu esse caminho, então agora ela que ande sozinha... Ou do pecado. Do pecado. Ou de um fraco, uma fraqueza Faltou da pessoa. fé, né? Faltou fé, uma pessoa sem fé, descrente, né? E isso é importante porque na Bíblia mesmo Jesus diz, né, que ele faz chover sobre justos e injustos. Ele até cita o caso de uma torre que caiu em cima de alguns jovens e as pessoas diziam, não, eles fizeram alguma coisa errada, eles mereceram, não tiveram fé, não eram de Deus, né? E Jesus fala, não é bem assim não. A torre caiu, enfim, não tem uma explicação, mas se fosse analisar assim, teria gente aqui que deveria ter uma torre muito maior caindo, né? Porque é um hipócrita, né? Então, a gente tem que lembrar isso, né? Que os grupos sociais, seja a família ou a igreja, o olhar tem que ser muito mais terapêutico no sentido de querer ajudar, né? Isso, de acolher. De acolher, né? E o que um grupo, uma família, uma igreja pode fazer com o dependente? Porque eu acho que fazer uma oração para curar não cabe, né? O que eles devem fazer para ajudar? Oração é bom também, né? Mas existem então os serviços que a igreja pode se incluir aí como parte da rede também e está encaminhando essas pessoas, né? Está orientando os grupos de ajuda mútua, ou uma consulta no CAPS AD, então procurando ajuda. É bom, né, os líderes religiosos e as pessoas da igreja terem até uma lista assim, aonde fica o CAPS, horário de funcionamento, telefone, o grupo de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, Naranon, Alanon, que a gente falou no bloco anterior, né? E que não é que a pessoa vai deixar de ir na igreja, né? Não, porque parece que é uma disputa. Pois é, tipo, como tu deu exemplo na outra vez, né? De apresentar como uma coisa mágica, eu vou fazer uma oração e tu não vai mais usar droga nunca mais na tua vida. E parece até uma coisa meio teatral, uma coisa meio, né? Então não desce muito bem, né? Porque é meio impossível isso acontecer. Tem um trabalho árduo ali, Tem né? E é multifatorial, coisas, né? Não é espiritual somente. Se né? fosse assim, então todo mundo iria para a igreja, receberia uma bênção e deu nem tudo ter dor certo. de barriga, né? Ou tomaria uma pílula, tá tudo certo. Ou conversaria com a psicóloga, que aprenderia alguns comportamentos. Não faça isso, não faça aquilo. Deu. E não é assim. E o mundo, a vida não é assim, né? É verdade. Então fica o desafio para vocês aí de casa, se você frequenta qualquer igreja que seja, você tem uma associação no bairro, né? Quem sabe seria o momento de ajudar, tendo a relação dessas entidades todas que nós falamos, que a gente pode colocar aí na tela de novo, né? Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, Alanon, Naranon, que são entidades que não têm uma denominação, nada, são grupos independentes que atuam no tratamento de dependência química com a família e com o próprio dependente, né? E os CAPs, muito importantes, que podem atuar
com o tratamento com psicólogo, psiquiatra e até medicamentoso. Então fica aí o desafio da sua entidade ser uma porta de direcionamento dos nossos dependentes para essas entidades também. E um desafio que eu deixo especialmente para as igrejas, é algo que a gente praticava lá em São Paulo, na Congregação Evangélica Luterana de Interlagos. A gente tinha poucos membros, né? A gente não tinha como ter um grande grupo auxiliando nessa questão, mas o que a gente fazia era o seguinte: a igreja funciona basicamente de sexta a domingo, né? Porque o pastor vai estar visitando as pessoas durante os outros dias. Então a igreja, o templo ali não está funcionando, né? Quem sabe a gente pode abrir as portas da igreja e acomodar um grupo de narcóticos anônimos. Era o que acontecia lá em Interlagos. Então, pessoal de Interlagos, um abraço aí. Pessoal do Narcóticos Anônimos, se estiver nos assistindo, um abraço a vocês também. A igreja de Interlagos, então, ela cedia o salão, cobrava uma taxa só para cobrir o gasto do papel higiênico, água ali, luz, né? Mas de segunda a quinta à noite, o Narcóticos Anônimos, então, se reunia ali no salão da igreja. A nossa igreja é bem localizada lá, fica no centro do bairro de Interlagos, então era um lugar muitos ônibus passando, e era um grupo que, olha, ia umas 60, 70 pessoas por noite ali naquele grupo. A gente viu muito milagre verdadeiro acontecer, no sentido de o cara chegar lá da Cracolândia, a gente fala, fica de olho que tem só um cara ali na igreja, mas que nada, Deus agiu, e o Narcóticos Anônimos atuou ali também. Deus agiu, eu digo por que Deus agiu? Porque a gente ficava lá, eu ficava na igreja algumas noites e dizia, olha, quem quiser lá fazer uma oração, pode subir lá que eu tô lá de plantão, não é obrigado, pode subir lá. Então alguns iam lá depois da reunião ou antes, falavam com a gente, conversavam, a gente orava com eles. Então a gente viu que o trabalho dos Narcóticos Anônimos, junto com a espiritualidade, reergueu algumas dessas pessoas. Se você é um desses, por favor, dê um oi aqui, comente aí no YouTube, se você está vendo no YouTube, fala, olha, Deus me abençoou, Narcóticos Anônimos é bom, porque vai ter muita gente assistindo e duvidando de que Narcóticos Anônimos, que tratamento ambulatorial ajuda. Você pode estar testemunhando aí, não é só a igreja não, tem que ir nesse local, tem que ir naquele local, porque a dependência é multifatorial, tá bom? Então esse é um pequeno parênteses aí, e principalmente confia em Jesus, né? O segundo passo é você crer que Deus pode devolver a você a sanidade. Na teologia a gente crê que Deus devolve a nós propósito de vida e nos dá perdão de pecados e salvação. Saiba que você é perdoado em Jesus, saiba que Deus perdoa a sua dependência química, saiba que Deus perdoou, se você é família, né? Deus está perdoando, Deus perdoa o seu pecado em Jesus, porque Jesus teve que pagar todo o pecado, toda a morte, toda a dor na cruz. Por isso agora a gente tem uma nova vida em Jesus e a gente pode buscar então essa ajuda em centros terapêuticos, nos Narcóticos Anônimos, para se manter nessa recuperação um dia após o outro. Ângelo, qual a importância dessa filosofia tão forte do um dia após o outro? Porque ela está nos Narcóticos Anônimos, está nas comunidades terapêuticas, está no CAPS, né? Por que é tão importante enfatizar essa contagem numérica, né? Isso acontece lá na Casa da Graça, quando a gente abre para partilha, mesmo no momento espiritual, o pessoal diz, olha, meu nome é Mário Rafael de Fukui, sou dependente químico, estou em recuperação, estou limpo há 5 anos, 2 meses, 3 dias, e alguns até dizem as horas. Por que é importante essa contagem? O importante, não diria tanta contagem, né? Mas é a gente observar cada dia, né? A gente poder se concentrar no dia de hoje especificamente, né? E com isso aprender, né? Cada vez mais a se conhecer, né? Por que não? E com isso aprender a lidar com as questões do dia, tendo habilidade com isso, criando habilidade para isso e depois indo... Eu não consigo pensar. Não ficar preso ao passado, né? E nem preso ao futuro. Cada dia é um Mas dia viver o diferente. agora. Na terapia cognitivo-comportamental existe o mindfulness, que está muito divulgado agora, que é a atenção plena. Então, a gente tem na Casa da Graça também exercícios desse tipo,
porque está constatado que que essa técnica previne recaídas. Então, se eu estou atento, depois quando eu vou embora, se eu estou atento, se eu estou lá na rua, a minha vida, o que eu estou fazendo, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo agora, o que eu quero com isso, né? Se eu estou atento ao presente, é muito menos provável que eu recaia. É mesmo, então esse instrumento de mindfulness, né? Se você está em casa, pesquisa isso no Google para você saber mais ou menos o que é, mas é basicamente você parar com ansiedade, parar em pensar no ontem e focar no instante presente, né? Então isso ajuda a não recair, então. E existem técnicas para a pessoa desenvolver essa habilidade, então. Puxa vida, que coisa boa. Doutora Márcia, uma outra questão sobre centros de tratamento, né? Qual a importância de você realmente ter um tratamento credenciado? Que existem pessoas que abrem lá uma fazenda, lá coloca lá nem sei se é monitor, às vezes, mas as pessoas que estão lá internadas não se recuperam, né? Por que é importante ter todo esse credenciamento e todo esse tratamento técnico, psicológico, biológico ali, digamos assim? Sim, é importante, a gente já falou nos vários fatores que estão envolvidos nessa doença, a dependência química. Então, por isso, a importância de haverem vários profissionais atuando naquele centro. Isso vai dar mais qualidade para o trabalho, né? Quer dizer, vai favorecer mais a pessoa que está ali se tratando. Né? Não se cai no risco dos abusos que a gente vê serem cometidos em alguns locais, né? A família leva lá para um local. Inclusive, é muito importante, eu sempre pensei assim, né? A importância das universidades estarem lá dentro, para também nos ajudarem nessa coisa da ética, né? Do profissionalismo. Quanto mais pessoas estiverem em prol ali, quanto maior for essa equipe, melhor para o paciente. E uma linha de trabalho onde não aconteça abusos, porque a gente sabe, a gente ouve falar muita coisa. As comunidades terapêuticas são, às vezes, mal vistas em função de alguns locais que não trabalham, não atuam de uma forma ética. Né? Então, quando a gente tem as universidades ali dentro, e a gente tem várias universidades lá, essa parceria com a UBRA também, que é muito importante para nós, nos ajuda a comunidade terapêutica em geral. É verdade. E no fim último é toda a sociedade se envolvendo na recuperação das pessoas, né? Sim. Isso é importante. A sociedade vê que a dependência química não é um problema só das famílias que têm dependentes ou do próprio dependente, mas é um problema social no sentido de que nós temos que auxiliar esse processo de recuperação. E uma pergunta final, a gente já está terminando o nosso programa. Vocês, então, acreditam na recuperação? Com certeza. Muito. Com certeza, né? Muito. E quando enfrentam a recaída de alguém, como permanecer com essa fé? Essa fé não, porque é constatável psicologicamente, mas como prosseguir na luta pela recuperação? Entendendo que é o processo dele e que aquela recaída deve ser olhada não como um olhar de fracassei. Ninguém quer recair, mas a recaída faz parte desse processo de mudança. Então, se a gente aprende a ter esse olhar, as coisas não são tão doloridas, tão sofridas. A gente nem julga a própria recaída, então. Exatamente. Né? A gente é capaz de acolher o recaído. Ensina os pacientes a não terem esse olhar para a recaída. Não banalizar a recaída, a gente tem que ter cuidado com isso. Não, faz parte do processo, então eu posso recair. Não é assim. Mas a recaída é um sinal. Né? É um sinal, rever o teu processo, olha o que não deu certo e toca a ficha, vamos para frente. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou pedir que vocês se despeçam do nosso público de casa com uma palavra final, por favor. Eu queria agradecer muito o convite que nos foi dado. Estamos aí abertos para outras oportunidades. E dizer que a gente acredita na mudança, sim. Né? A gente acredita que as coisas podem mudar. Então, a dependência química, a questão com as drogas é mais um dos vários problemas que existem na vida. Então, como qualquer outro problema, a gente pode
dar um novo olhar e mudar a situação. Muito bem, muito obrigado. Ângelo? Também gostaria de agradecer, né, pelo espaço, pela oportunidade, né, e deixar a mensagem de que a dependência química é uma doença, né, com as suas particularidades, assim, né, mas que não é o fim do mundo, né? Ela tem tratamento, né? É possível a pessoa viver feliz, né, após o tratamento e que é isso. Quero agradecer mais uma vez. Muito bem. Muito obrigado. Você de casa, por favor, mande a sua mensagem para o contato que aparece aí na tela, com suas críticas, considerações, perguntas e sugestões de temas para os nossos próximos programas. E, por favor, se você quiser nos ajudar com o trabalho da Pastoral da Ubra na Casa da Graça, me envie um WhatsApp aí, você pode nos auxiliar com doações de alimento, você pode deixar aqui na Capela da Ubra, que a gente leva lá toda sexta-feira. A gente tem um grupo indo à tarde, conduzir um momento de devoção, um momento de pregação da Palavra de Deus, nesse momento de espiritualidade. Então você pode nos ajudar com doações de alimentos, você pode deixar na Capela da Ubra, ou se quiser, leva direto ali para a Casa da Graça. Sempre tem algum monitor, algum consultor ali de plantão. O endereço da Casa da Graça aparece aí na sua tela. Tem a ala feminina e a ala masculina. É óbvio falar isso, mas a ala feminina só tá as meninas internadas ali, é num outro endereço. E a ala masculina, então, os homens, os meninos internados ali. Você pode ajudar, pode deixar seu alimento em alguma dessas duas alas, que vai ajudar bastante. Lembrando que é uma instituição privada, mas que acolhe socialmente várias pessoas que não pagam e algumas que pagam que podem. Então, toda ajuda de alimento, especialmente, é sempre bem-vinda também. Se você quer falar com a responsável técnica, que é a doutora Márcia, sobre como você pode ajudar, a sua empresa poderia ajudar com a doação, sei lá, de camas e colchão. Enfim, se você tem uma ideia, ligue lá para a Casa da Graça, para a doutora Márcia. Nós agradecemos de novo a presença da doutora Márcia e do Ângelo. E nós convidamos você aí de casa para o terceiro bloco com mensagem e oração. E antes da mensagem e oração, você vai acompanhar aí esse clipe musical, que é uma das músicas preferidas do pessoal da Casa da Graça, da ala masculina. Fiquem com Deus e até a próxima. Tem sido tão bom pra mim.
pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso mudá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Eu sou o pastor Max, da Pastoral da Ubra, e para mim é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser a tua companhia por onde estiveres. Em nosso encontro de hoje, vamos refletir sobre nossas orações, mais especialmente sobre pedidos atendidos e pedidos não atendidos, buscando na Palavra de Deus a força da qual tanto precisamos para continuarmos firmes em nossa fé. Fique com a gente. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. 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 Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 138.
Este salmo é uma canção que clama pela ajuda de Deus diante de perigos e inimigos. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti. Pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Louvamos ao Deus fiel que cumpre sua promessa de estar conosco em todos os momentos de nossas vidas. Amém. No seu coração, quem é que mora no seu coração? Quem é que mora no seu coração? Quem é que mora no seu coração? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. A sua vida vai passar e não vai adiantar se lamentar. De quanto vale um abraço apertado, carinho e muita atenção. Nessa vida cheia de corre-corre, quem é que para pra te dar a mão? Quem é que mora no seu coração? 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 Quem é que para pra te dar a mão? Se sua vida anda sem direção, você só para dar a mão. Se alguém mora no seu coração, no coração daquele que ajuda, deve estar o amor de Jesus. Pois se Cristo ali não fizer morada, de nada vale estender sua mão. Oh! Quem é que mora no seu coração? 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 Quando uma oração é respondida como esperávamos, somos tomados de grande alegria. Parece que sentimos como se todas as promessas da palavra de Deus fossem cumpridas naquela resposta. Com isto, agradecemos e nos alegramos com Deus. Crescemos confiantes na fé, assegurados mais uma vez que Deus é fiel, como sempre o soubemos. Nossa força d'alma é aumentada. Com esta resposta positiva ao nosso pedido, nos sentimos como se pudéssemos mover montanhas. Mas e se for dada uma resposta que não esperamos? E se a vontade de Deus, nas circunstâncias que enfrentamos, for diferente dos nossos próprios planos? A força de nossa alma pode secar diante da decepção e do pesar.
Em momentos como este, reconhecemos a verdade da declaração de Deus em Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Com isto em mente, podemos ter certeza de que nossas orações foram ouvidas. E quando carregamos uma cruz, o Espírito Santo estará trabalhando através da palavra para aumentar a força da nossa alma. Dias de crise ou perda são oportunidade para aprendermos ainda mais a nos apoiarmos em nosso Deus, confiando nele, sabendo que por causa de Jesus Cristo, ele nos olha com amor e favor. Aprendemos a orar com o salmista, quando disse: "Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida." Temos nossas próprias ideias e planos, mas a sabedoria e a compaixão de nosso Pai são muito maiores do que as nossas ideias e planos. Sua vontade nos rodeia como uma parede de proteção. E aprendemos a orar como Jesus no Getsêmani, quando disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." A oração de Jesus, pedindo para que ele não bebesse o cálice de sofrimento, o cálice da ira de Deus contra o pecado, não foi respondida como Jesus pediu. Foi a vontade do Pai que o seu Filho bebesse o cálice de sofrimento em prol da nossa salvação. Nossas vidas foram preservadas quando o Filho entregou a sua vida. Com fé e humildade confiante, nos unimos ao salmista para orar. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. E a resposta a essa oração já está confirmada na palavra de Deus. Ele disse: "Eu nunca te deixarei, nem te desampararei." Com isto, ouvimos a promessa fiel de Deus. E mais uma vez o seu nome e palavras são exaltados. E a força da nossa alma é aumentada. Neste espírito, nós oramos. Pai Celestial, nos levas a confiar em Ti em dias de alegria e tristeza, quando as orações são respondidas como esperávamos e quando não são. Pelo poder do Teu Espírito, aumenta a nossa fé para a honra do Teu santo nome. Amém. Abrigo e proteção. O teu amor conhece bem meu coração. Como entender, como esperar sem perceber que o teu carinho me conforta na aflição. Quero confiar, quero me entregar a Ti, Senhor. Quero confiar, quero me entregar a Ti, Senhor. Abrigo e proteção. O teu amor conhece bem meu coração. Como entender, como esperar sem perceber que o teu carinho me conforta na aflição. Quero confiar, quero me entregar a Ti, Senhor. Quero confiar, quero me entregar a Ti, Senhor. Quero confiar,
Senhor. Quero confiar, me entregar. Quero confiar, me entregar. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas Deus também se alegra com a tua companhia. Lembre-se que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta, os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos temos o nosso programa com 1 hora de duração a partir das 8 horas, que traz ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos um minuto Toque de Vida todos os dias por volta das 7 horas e das 18h40 da tarde. Recebam todos o meu carinhoso abraço. Que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitas pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.